Vamos lá, então. Aqui eu vou tratar com vocês a respeito dos reflexos promovidos pela lei, então, 14.905 de 2024, nas liquidações trabalhistas. A gente tem uma história, e essa história é importante que a gente conheça. Durante muito tempo, a gente tinha como índice de correção a TR, só que chegou num ponto que a TR não mais servia para recompor o poder aquisitivo da moeda. Pelo contrário, em alguns aspectos, o valor decaía. Então, imagina, o devedor era beneficiado por não ter adimplido, não ter honrado com a parcela tempestivamente, porque o índice de correção utilizado era um índice que não refletia a inflação. A inflação, inclusive, chegou a zero lá por volta de 2017, mas ainda existia os juros de mora de 1% ao mês. Mas aí a gente vai discutir nos slides seguintes. Mas eu renovo aí, para quem não me segue, professor Fabrício Lima, lá no Instagram. Vai ser uma honra recebê-los lá, se tiverem dúvida, alguma coisa que quiserem ponderar, fique à vontade. Mas então vamos, né? Feita essa introdução, o que acontece? Verificando que a TR não refletia mais a inflação e não cumpria a finalidade de recompor o poder aquisitivo da moeda, o Judiciário Trabalhista começou a julgar algumas ações e começou a aplicar o IPCAI, até porque o STF já tinha aplicado, reconhecido a inconstitucionalidade da TR em outro caso, e determinado a aplicação do IPCAI. E aí a Justiça do Trabalho falou, não, a TR, se ela não recompõe outra parcela, também não recompõe o crédito trabalhista, porque a gente vai desprestigiar o trabalhador. E aí a gente começou a aplicar o IPCAE mais juros de mora de 1% ao mês. Nessa época, demorar para pagar uma parcela trabalhista não era vantajoso para o empregador, não. Era bem pesado. Até que a questão chega ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, ele julga a DC 58 e 59 e julga lá os recursos extraordinários que estão lá no tema 1191 da tabela de repercussão geral. E aí, o que o STF entendeu? Foi verdade. A TR é inconstitucional. Só que qual foi o critério estabelecido pelo STF? Olha lá. É inconstitucional a utilização da taxa referencial como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicado até que sobrevenha solução legislativa. E isso aqui é muito importante, porque a gente vai discutir na aula de hoje, até que sobrevenha, porque agora parece que a gente tem, né, uma solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária dos juros vigentes para condenações cíveis em geral, quais sejam incidência do IPTAE na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic, a exceção das dívidas da Fazenda Pública que possuem regulamento específico. Lembrando, pessoal, na aula de hoje, eu não vou tratar, a gente vai ter uma aula específica da correção monetária com relação à Fazenda Pública. Mas aqui a gente já tem um parâmetro pela DC bem delineado. Fase pré-judicial IPCAE, depois na fase judicial, ou seja, a partir do ajuizamento, Selic. O que a gente tem que levar em consideração, né, quem já é mais, já estuda mais a temática, vocês sabem que a Selic ela envolve correção monetária mais juros. Não é isso? Selic tem uma parte que é correção monetária, outra parte que é juros. Isso aqui é muito importante, inclusive para a gente entender a alteração legislativa. Porque, inclusive, eu pergunto para vocês, quem liquida sentenças aí? Quando vocês estavam liquidando com base na DC 58, vocês colocavam a Selic como correção monetária ou vocês a colocavam como juros?
porque não tinha como dividir. Agora a gente vai dividir, mas antes não tinha. Pessoal, não tinha certo ou errado. Porque se ela é um misto de correção monetária e de juros, se você coloca como correção monetária, você está prejudicando o trabalhador em parte, por quê? Você está cobrando imposto de renda sobre o que não é juros, sobre o que é correção monetária. Mas se você coloca como juros, você está deixando de cobrar imposto de renda do que é correção monetária. E isso, com a lei nova, acabou. Isso acaba, isso resolve. Né? Então, não é a mesma coisa, é a mesma coisa em termos numéricos. Né? Se a Selic estiver superior ao IPCA, mas depois, não. Né? Em termos de imposto de renda, faz diferença. Alguém já tinha se atentado com relação a isso? Então, vamos lá, a gente vai seguindo. Então, é importante que a gente saiba, a Selic entra nos dois. Mais um detalhezinho, detalhezinho. Só incide IPCAE na fase pré-judicial ou incide mais alguma coisa? Pois é, o STF, em algumas reclamações constitucionais, porque lá na fundamentação da DC 58, existia a previsão de aplicação de juros legais. E aí, o próprio STF, em algumas reclamações constitucionais, estabeleceu que deveria incidir nessa hipótese TRD na fase pré-judicial. Então, na fase pré-judicial, não seria só o IPCAE, não, mas TRD entraria aqui nessa fase. Eu sei que ainda tem divergência de alguns juízes de primeira instância, de algumas turmas de TRTs, mas, assim, o TST já tem muitas decisões nesse sentido. Então, eu aplico esse entendimento da incidência. Mas aí, né, cada um cumpra o que estiver na sentença. E quem é juiz decida conforme sua convicção. E aí, aqui eu deixei de forma sistematizada para vocês, né, o que ficou decidido, que a gente estava aplicando e agora mudou. Primeiro, correção IPCAE na fase pré-judicial, tranquilo. Juros, aqui tem a TRD, então, na fase pré-judicial também, e o fundamento é o artigo 39 da 8.177/91. Inclusive, eu trouxe aí algumas reclamações constitucionais do STF, trazendo esse entendimento. Inclusive, o PJ Cálculo já vem parametrizado, já vem marcado, né? Não sei se vocês viram, o PJ Cálculo ele tenta seguir jurisprudência, né? O que é mais usual. Ou, pelo menos, talvez, o TRT da 18ª região segue. Mas aqui eu já mostro para vocês, ó. Ele já vem, eu não mudei nada aqui, ó. Não mudei nada. Ele já está parametrizado para aplicar a TRD na fase pré-judicial e ele já está parametrizado para, a partir do ajuizamento, não incidir juros. Tranquilo? Mas aí depois a gente vai fazer conforme a lei, né? A gente vai cumprir aqui. Deixa eu voltar lá então nos nossos slides. Taxa Selic a partir do ajuizamento, tranquilo. E era a taxa Selic que a gente estava utilizando também para corrigir os danos morais, né, os extrapatrimoniais. Mas aí vamos seguir. Foi feita uma modulação, eu acho que foge do objetivo da nossa aula discutir essa modulação, né, se já tinha trânsito em julgado, se já tinha pagamento, se estava suspenso. Não vou discutir a modulação com vocês, mas está no material, inclusive, como eu disse. Para quem estiver lá no nosso grupo de WhatsApp, eu fiz um texto explicando tudo direitinho, trazendo julgados, colocando, então eu vou compartilhar com vocês os slides e também esse texto assim que terminar a nossa aula. Inclusive, podem compartilhar o material, não tem nenhum problema com relação a isso. E a ideia é, quanto maior o número de pessoas vierem participar do nosso curso, melhor. Tranquilo? Seguindo aqui, então. Aí a gente tem a Lei 14.905 de 2024, publicada em 1º de julho de 2024, e com a previsão de vacatio legis, ou seja, de entrar em vigor após 60 dias. E aí, anotem essa data aí, pessoal. Anotem. Coloquem no computador, coloquem um post-it, porque essa data é muito importante.
é muito importante, por quê? Porque a gente vai ter uma modulação aí com relação à incidência de correção monetária. Se o processo foi ajuizado depois do dia 30 de agosto, esquece. Você não precisa se preocupar com isso. Processos novos, ajuizados depois do dia 30 de agosto de 2024, não interessa. Mas para processos distribuídos antes, aí tem problema. E é justamente que eu vi algumas pessoas falando, mas eu não tenho jeito de fazer, mas dá vontade de perguntar, mas quando que foi distribuído esse processo? Foi depois? Então não tem mesmo, não vai dar certo. O PJTCAL que às vezes nos ajuda quando a gente está errando, ele avisa, ó, não está aceitando. Se não está aceitando, tem que analisar, investiguem melhor, viu, gente? Aí vamos seguir. Então a gente guardou a data. E o que essa lei fez? Ela alterou o Código Civil. E ela alterou alguns dispositivos do Código Civil. Primeiro dispositivo alterado, artigo 389 do Código Civil, é importante a gente fazer a leitura. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorário de advogado. Tranquilo. É o mesmo que a gente aplica na Justiça do Trabalho para juros, correção monetária, e se tiver perdas e danos. Beleza. Parágrafo único. Na hipótese de atualização monetária não tiver sido convencionado, essa é a hipótese da Justiça do Trabalho, porque as partes não têm liberdade para transigir a respeito de correção monetária. No direito civil, talvez, mas na Justiça do Trabalho, não. Ou não estiver previsto em lei específica, eu pergunto a vocês, tem lei específica tratando de atualização monetária de débitos trabalhistas? Que eu saiba, não. Será aplicado o quê? O INPC, o INPC, o IPCA, apurado e divulgado pela Fundação do IBGE, ou índice que vier a substituí-lo. Então, aqui a gente já tem, não tem pactuação, não tem lei. A gente aplica como correção monetária o IPCA. E olha que não é o IPCA, não, viu? A lei trata do IPCA. Tranquilo? A gente vai ter que fazer uma salada de frutas na hora de colocar lá no PJTCAL. Mas aí, deixa eu apagar aqui para a gente poder caminhar. Seguindo, outro artigo alterado, artigo 406. A taxa legal sobre os juros corresponderá à taxa referencial do sistema de liquidação e custódia Selic. Então, a taxa de juros vai corresponder a Selic, aqui é juros, viu, gente? Juros. E aí, aqui, a gente resolve aquele problema, nossa senhora, da divisão entre o que tem incidência de imposto de renda e o que não tem incidência de imposto de renda, porque juros não tem incidência de imposto de renda, só que correção monetária tem. E aí diz que é a Selic deduzido do IPCA. E aí aqui, como resultado, a gente tem só os juros. Então, o que a gente fez? A gente tirou da Selic a parte que, em tese, seria correção monetária. E ficou só a parte que é juros. Lembrando que se houver o IPCA superar a Selic, se isso acontecer um dia, fica zero. Porque também não vai ter, você não vai reduzir o valor que foi devido ao trabalhador. E isso tem previsão expressa na lei. Isso tem previsão expressa na lei. Agora, enquanto a Selic for superior, em termos numéricos, fica igual ao que a gente aplicava antes, com a DC 58. Só que, em resultado, não, por conta do imposto de renda, se houver incidência. Se houver incidência. Mas aí vamos seguindo. Vamos lá. Então, sistematizando. Atualização monetária padrão pelo IPCA. Então, ficou definido que atualização monetária, a partir da vigência da lei, né, seria pelo IPCA. E os juros de mora, tá lá, vai ser pela Selic menos o IPCA. Tranquilo? Selic menos IPCA. E se o IPCA superar a Selic, fica zero. A taxa legal. Mas aí, no próprio PJE já vai vir zerado nessa hipótese. Não vai ter problema, já vai estar parametrizado para isso. E aí, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês. Essa tabelinha também está lá no nosso material e está aqui nos slides.
justamente fazendo essa diferenciação. Não é só isso. Aqui a gente já está tratando como se todos os processos já tivessem sido distribuídos depois de 60 dias do vacatio legis. A gente não está tratando ainda do meio do caminho. E a gente ainda vai pegar muitos processos que estão no meio do caminho. E é isso que é um nó na nossa cabeça. Eu tive dificuldade, confesso a vocês, para colocar isso só desenhando. Aí desenhando eu consegui entender. Mas pegou o processo depois do dia da vigência da lei, do dia 30 de agosto, né, da vigência da lei, está tranquilo. Distribuir depois da vigência da lei é aplicar isso aqui. Correção monetária IPCA e depois a gente vai ter a incidência dos juros que a gente vai ver a taxa legal, própria PJCal que já tem a taxa legal. Só que lembrando, eu estou tratando aqui, gente, da fase judicial, Na fase pré-judicial, a gente vai ter o IPCA, né, mas a gente ainda tem lá a taxa de juros. Mas aí a gente vê depois. Vamos seguindo aqui. Essa questão, não sei se vocês sabem, já foi, inclusive, decidida pela subseção de dissídios individuais 1. E pela clareza, inclusive com relação à modulação que o ministro Alexandre Haga fez, eu trouxe para vocês que aqui, isso aqui, ó, só para vocês se guiarem por essa ementa, por esse trecho da ementa, vocês já vão ter ali uma diretriz bem bacana para parametrizar no PJ-Calc. Olha lá, ó. IPCA na fase pré-judicial, acrescido do juros de mora. O que são esses juros de mora? TRD, que a gente viu. Então, vai ser na fase pré-judicial, fica igual. IPCAE mais TR diária. Pré-judicial, até ajuizamento. Por isso, a gente tem que indicar a data do ajuizamento. Depois, lá no cálculo, a gente vai ter que fazer a composição dos índices de correção, depois fazer para não incidir juros de mora, para depois jogar. A gente vai fazer isso. Não se apavorem, não. Segundo, a partir do ajuizamento da ação até o dia 29/8, que é o início da vigência da lei, a taxa Selic, ressalvados os valores eventualmente pagos nos termos da primeira parte do item 1 da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças. Então, a gente já aplicava, percebam comigo, assim fica mais fácil a gente entender. Depois da DC 58, a gente já aplicava na fase pré-judicial IPCAE mais TRD, fase pré-judicial. Depois da fase pré-judicial, o que a gente aplicava, gente? Selic, não era Selic? Selic, só Selic. Só que aí veio uma lei e falou, agora vocês não vão aplicar mais Selic. Agora vocês vão aplicar IPCA, e aí os juros, vocês vão colocar Selic menos IPCA. Então, é a partir da vigência da lei que a gente passa a adotar os critérios da lei. E se o processo foi distribuído depois da vigência da lei, a gente só aplica os critérios da lei. Entenderam? Então, dá para fazer uma linha do tempo aí para a gente tentar entender isso, mas acho que na hora que a gente for lá parametrizar, fica mais fácil vocês entenderem. Tranquilo? E aí, a gente tem aqui justamente a tabelinha com os critérios temporais. Até o dia 29 de agosto, segue a DC. Depois, a gente tem as regras novas da Lei 14.905, que é correção monetária IPCA e juros de mora Selic menos IPCA, que é a tal da taxa legal que já está parametrizada no PJ-Calc para as verbas trabalhistas. Para honorários periciais, por exemplo, não tem essa parametrização, não. Aí a gente tem que optar se vai aplicar Selic, se vai aplicar algum outro índice, se vai aplicar a taxa legal. Se aplicar a taxa legal, não vai estar incidindo juros. Só que aí tem aquele detalhe, sobre honorários incide juros, que é uma discussão que a gente tem, né? Prevalece que não. Então, é uma discussão interessante aí. Depois a gente discute isso mais à frente, principalmente quando a gente tiver uma sentença para liquidar que tem essa discussão. Aí eu trago jurisprudência para vocês analisarem. É muito conteúdo, viu, gente? Nosso curso vai ser longo. Se preparem, apertem os cintos. Só que aí a gente tem uma outra questão que eu comecei a introduzir
mas aí não me aprofundei, diz respeito aos danos morais. Nós ainda temos, se a gente for lá no livro de súmulas do TST, nós temos lá a previsão da súmula 439. E a súmula 439 estabelece que para a correção dos juros extra-patrimoniais, a correção monetária, incidiria desde o seu arbitramento. E os juros de mora desde o ajuizamento da ação. Só que o que acontece? Essa discussão foi levada em frente lá no TST à luz da DC 58. Fala, pô, mas a súmula 439 não viola a DC 58? E chegou-se ao entendimento de que sim. Chegou-se ao entendimento de que sim, inclusive decisão da SDI do TST. E disseram que, ó, tá, a gente entende a lógica. Se eu, Fabrício, proferi uma sentença dia 13 de fevereiro de 2025, eu estou avaliando as consequências de um ato ilícito, avaliando a responsabilidade do agente causador do dano. Eu estou avaliando hoje o valor. Pô, acho que aqui 20 mil dá para recompor aí, dá para indenizar. Eu estou avaliando hoje. Só que se essa sentença foi distribuída há 5 anos, demorou, teve muita perícia, teve adiamentos, a correção monetária deveria incidir em termos lógicos a partir da data que eu arbitrei ou a partir da data que você entrou com a ação. E o entendimento da ação 439 era, inclusive, se foi alterada por instâncias superiores, a correção monetária seria a partir daquela data que teve o novo arbitramento. Porque foi naquela circunstância, naquele dia que se arbitrou o valor. Só que esqueça, não é isso que a SDI do TST entendeu, objetivando cumprir a ADC. E aí, o que a ADC entendeu? O que é a subseção de dissídios individuais 1 do TST entendeu? Vamos aplicar os mesmos critérios adotados pelas demais parcelas trabalhistas. Os mesmos. E aí, como a parcela foi arbitrada depois, a gente retroage a correção monetária do ajuizamento. Só que antes da lei, a gente aplicava o quê? Só Selic, que era a fase judicial, não era? Só Selic. E aí, onde que eu vi que meu texto da sentença eu preciso arrumar, porque eu estava aplicando só a Selic. Só que agora, depois da lei, a gente entra nessa modulação. A gente entra Selic e depois do dia 30 de agosto de 2024, IPCA como correção e como juros de mora, Selic menos IPCA. Perceberam? Então é aí onde que pegou, eu vou ter que ajustar meu texto. Tem perito meu aí que já deve ter visto isso aí que estava errado, por que me avisaram? Vamos lá. Mas vamos seguindo. Pelo menos eu não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que a interpretação que estou fazendo que deveria ser a mais adequada nesse momento. O TST já se manifestou a respeito dessa temática, mas já se manifestou antes da lei, né? Não tinha o critério específico da lei, salvo melhor juízo. Depois é importante a gente conferir. Só que aí tem uma outra discussão, gente. O TST, nós temos decisão da subseção de dissídios individuais 1, dizendo para aplicar, né, a Selic menos o IPCA como juros de mora, mas existem doutrinadores que estão defendendo que, como a legislação, a DC 58, ela não falou nada de juros, então agora a gente poderia voltar a aplicar como juros 1% ao mês. É uma discussão que, assim, não é o que o próprio TST decidiu, a subseção de dissídios individuais do TST decidiu, mas é importante que vocês saibam que existe, talvez em algum processo vocês estejam analisando, a decisão foi nesse sentido. Então é importante que vocês conheçam. Tranquilo? Eu vou parar de compartilhar aqui, porque aí eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso lá no PJ Cálculo, que eu acho que é o mais importante. Vocês printem a tela aí, façam o que vocês acharem melhor para poder, né, acompanhar como parametrizar e justamente, eu não sei se vocês perceberam, eu vou voltar a compartilhar a tela aqui, para vocês perceberem que esse processo primeiro, ó, vamos lá nos dados do cálculo.
quando que ele foi distribuído? Anotem aí, quando que ele foi distribuído, gente? Dia 1/2/24. Ou seja, é antes do dia 30 de agosto de 2024, não é isso? Sendo antes do dia 30 de agosto, que eu falei que é a data para vocês guardarem, não se esquecerem, a gente vai ter que fazer aquela linha do tempo. IPCAE mais juros TRD, depois a gente vem com IPCA, e depois a gente vem com Selic menos IPCA, e aí a gente segue. Né? Não, depois a gente vem com Selic, né? Selic, depois a gente vem com IPCA como correção, IPCA, e Selic menos IPCA como juros de bora. Na hora que a gente preencher, vocês vão ver, fica mais fácil de entender. E depois revise essa aula quantas vezes quiserem, para não ter nenhum problema. Mas o que eu quero mostrar, essa ação foi ajuizada antes do dia 30 de agosto de 2024. Então, a gente vai ter um período que vai ter Selic incidindo conforme a DC 58. Basicamente é isso. Mas aí vamos lá, então, na correção monetária. E aí eu vou excluir aqui, ó. Vou deixar desse jeito, ó. Juros na fase pré-judicial, a gente vai continuar aplicando. TRD fica bacaninha desse jeito mesmo, certo? E aí eu vou ter que colocar o que aqui, gente? Na fase pré-judicial, não é IPCAE? Sim. Só que aí eu vou ter que combinar com outro índice. Qual que é o outro índice? Alguém sabe? Sem correção. Por que sem correção? Porque a gente vai colocar a Selic. Se a gente coloca Selic depois do ajuizamento, até a vigência da lei, a gente vai colocar, ela vai estar lá do lado do juros de mora, que é o que a gente fazia antes, não é isso? Porque não tinha como separar os dois. Então vamos lá, tem correção. A partir de. Ai, eu não anotei quando o processo foi ajuizado. Ei, Fábio, vou ter que voltar lá. Vou pegar a caneta aqui. Falei que tinha que anotar a data e não anotei. 1/2/2024. Vamos lá, vamos voltar. Correção. Então a gente começa com o IPCAE na fase pré-judicial e a gente combina com outro índice sem correção, porque a gente vai colocar Selic do outro lado. E aí vamos lá então. IPCAE, não, aqui sem correção, a partir da data da distribuição, 1/2/2024. É isso? E aí eu coloco aqui para incluir. Sempre tiver um sinalzinho de adição, vocês têm que clicar, senão o sistema não absorve. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui, eu vou tirar os 100 juros aqui, combinar com outro índice. Aí eu vou colocar aqui, ó, Selic. Depois a gente vai discutir essa história. Selic Receita Federal, eu uso Selic Receita Federal, que é a da calculadora de cidadão, que foi adotada lá no julgamento do Supremo. Então, eu deixo Selic Receita Federal. A partir de quando, gente? É justamente a partir do dia 1/2. 1/2, não, na verdade, vai ser. 1/2. De 2024. Percebam, então, o que eu fiz. Eu estou tendo correção aqui na fase pré-judicial, ou seja, até o juizamento, IPCAI mais TRD, seguindo a DC, tudo certinho. E aí eu estou colocando que, a partir do ajuizamento, até quando? A vigência da lei. A gente vai ter que modular aqui, vai ter Selic. E aí o que eu faço, gente? Eu vou colocar aqui outro índice, ó. Eu vou colocar agora IPCA, não é o IPCA a partir do dia 30 de agosto de 2024? Não é o IPCA? Então vamos lá, IPCA a partir de 30
de agosto de 2024 com correção. Aí eu já estou cumprindo a lei. Só isso? Não. Agora eu preciso colocar a taxa legal lá a partir do dia 30 de agosto de 2024. E aí eu vou combinar com outros juros aqui, então. Taxa legal, já temos, ó, a partir do dia 30 de agosto de 2024. E aí aqui a gente já tem uma visualização bastante interessante a respeito dos critérios. Se esse processo tivesse sido ajuizado depois do dia 30 de agosto, nosso trabalho já estaria bem mais fácil. A gente já teria passado a fase da Selic. Aí não teria Selic de cá e não teria sem correção de cá. Não teria sem correção como correção monetária e não teria Selic como juros. E a gente já pularia para IPCA, a gente combinaria IPCAE mais juros legais na fase prejudicial e depois a gente colocaria IPCA a partir do ajuizamento e como juros, taxa legal. E taxa legal, o que é? Selic menos IPCA. Conseguiram vislumbrar? Assim, eu sei que às vezes é meio complexo, eu estou tentando aqui da forma mais clara possível explicar para vocês. E aí, vai ficar a minha recomendação, inclusive eu quero mostrar para vocês, que quem não está no grupo, que entrem lá no grupo para receber o material. Deixa eu compartilhar na tela aqui o material para vocês. Aí esse material, inclusive, deixa eu copiar o link aqui para eu colocar o link aí no chat para vocês. O material está bem bacaninha, né? Tá contando toda a história, tá? Trouxe jurisprudência, tá? Todo o material aí vai ser disponibilizado, inclusive, fique à vontade para compartilhar. Eu só tenho que achar aqui onde que está o canal do YouTube. Alguém? Ah, Selic Receita Federal deve ser 1/2 de 2024. Depois eu volto lá, gente. Vocês me desculpem, foi erro de digitação. Deixa eu só olhar lá. Deixa eu voltar para a gente corrigir para ficar certinho. Ficou 2020, mas aí foi erro de digitação. Vamos arrumar aqui. Deixa eu compartilhar. Obrigado. É que não dava. Eu tenho 3 telas aqui, eu não consigo acompanhar o chat de vocês, mas vamos arrumar aqui, ó. Só para vocês entenderem. Selic Receita Federal foi erro de digitação e aí aquela lição. Na vida não tem gabarito. E aí não tem outra pessoa, às vezes, para olhar por você. Então, sempre conferir 2 vezes, né? Porque eu não fiz, mas aí eu estou aqui. Eu tenho licença poética, né? Porque eu estou na aula, mas obrigado. Aí está arrumado. Coloquei o link, então, do grupo do WhatsApp para vocês. E aí, para finalizar mesmo, eu só queria fazer um convite, que eu já falei para vocês do curso que a gente vai ter no dia 24, mas aí, para quem ainda não viu, tem lá na minha bio do Instagram, é um curso que eu preparei para tratar sobre ferramentas de execução e também provas digitais. Então, vai ser dia 24 de fevereiro, e assim, o valor é um valor o valor baixo. Desculpe, eu não estou lembrando o valor, é R$ 59, eu acho. E aí vocês estão todos convidados, se quiserem. E no grupo eu já compartilho o dia que vai ser a nossa aula na próxima semana. Eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem quiser se inscrever no próximo curso. E, por favor, se gostaram da aula, divulguem essa aula para outras pessoas. O link vai ficar disponível aí no nosso YouTube, né? Então, fique à vontade para compartilhar. E nessa aula do dia 24, eu vou tentar, primeiro, trazer estratégias processuais, porque não é só documento, às vezes a gente se preocupa muito com ferramentas, só que a gente tem ferramentas dentro do processo. Eu vou trazer algumas ferramentas que os advogados têm acesso, independentemente do judiciário, que podem ser muito úteis, e a gente vai debater. Vai ser mais uma noite aí, né, de muita discussão, e eu espero todos e todas aí que estão convidados. Pessoal, eu encerro aqui a nossa primeira aula. Eu estou aberto a sugestões.
estou aberto a críticas, né? A ideia aqui é contribuir esse curso. Já reserve aí um tempinho, que vai ser muito conteúdo, como eu disse, né? Era um curso que eu queria transmitir para vocês tudo que eu sei a respeito de cálculo, tudo que eu sei a respeito de PJ Cálculo. Não sei muito, tem pessoas que sabem mais, com certeza absoluta, mas eu tento aí agregar para aqueles, né, que acharem que o conteúdo vai ser útil. Fique à vontade e eu peço mais uma vez para me auxiliarem na divulgação desse trabalho, porque quanto mais pessoas eu atingir, melhor meu objetivo fica cumprido. Peço a vocês aí para fazerem um post, fazer um print, me marcarem, coloca o link do YouTube lá no Instagram de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. Me despeço aqui, é muito bacana. Estou vendo o feedback aí. Andressa, Rubem. Rubem é fera nos cálculos aí. Rubem, já está convidado para dar uma aula de motorista carreteiro aqui, viu? Vou contar com a sua participação. Você não escapa, não escapa. Porque eu não me aventuro a liquidar motorista carreteiro, não, viu, gente? Deixa para o Rubem. O Rubem é um excelente profissional, né? Perito, trabalha com isso. O Marcelo perguntou se pelo PJ Calc é possível o cálculo do PIS/PASEP? Então, não, ele tem a base, ele não tem o cálculo. O cálculo tem outros programas para isso. Eu já usei quando eu era advogado, mas era um programa pago que eu usava. Lauro, um abraço, obrigado, gente. Vou encerrar por aqui, então. Mais uma vez, agradeço. Quem não me segue, vai lá no @professor Fabrício Lima. Eu estou quase chegando aos 50 mil seguidores, mas não chega nunca. Lauro, o seu livro chegou, viu? Eu estou devendo um livro, Processo do Trabalho, Direito do Trabalho em Tabelas, que ele comprou, a edição virou, eu não entreguei para ele, agora eu vou entregar a edição nova, mas eu aproveito que eu vou entregar para uma CLT também, a CLT chegando, e na próxima aula eu vou sortear para vocês uma CLT e um Direito do Trabalho, Processo do Trabalho em Tabelas, mas só para quem estiver ao vivo, só para quem estiver ao vivo, tá bom? Um abraço, gente, então. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana ainda. Tem uma sexta-feira aí, mas bom descanso para todos. E espero vocês lá no grupo, quem ainda não estiver. E quem não perdeu o link, depois eu vou colocar aqui abaixo do nosso vídeo. E também podem me pedir por direct lá no Instagram. Tchauzinho, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.